Eu vou tentar seguir falando sobre os livros que são considerados mais difíceis de ler e eu tentei ler para ver se eu conseguiria ou não. E hoje vai fazer um ano logo que eu terminei Fausto. E faz um ano que em toda oportunidade que eu tenho de falar sobre Fausto, eu aproveito e eu falo sobre Fausto. E chegou a hora de eu tentar organizar os meus pensamentos sobre esse livro para talvez incentivar alguém a ler ou então não ler, quem sabe. Legal de falar de Fausto sendo essa pessoa obcecada por saber mais e mais sobre livros que são referências de outros livros e músicas que fizeram impacto na cultura, tudo que é arte, que faz impacto na cultura hoje em dia. Eu gostaria de saber sobre quem criou essa arte, qual foi a inspiração. Eu quero saber tudo que eu puder saber. Eu acho que eu nunca vou estar satisfeita com o que eu sei no momento. Eu acho que eu sempre vou ter algo para aprender e coisas que eu tenho curiosidade. E é exatamente sobre isso que é Fausto. A versão de Fausto que eu vou falar é a versão do Goethe, que é diferente do conto mito mais popular do cara que eu esqueci o nome. A principal diferença é que no original ele faz um acordo com o diabo, onde ele vende a alma dele por 24 anos para que ele possa ter toda a experiência possível humana. E na versão do Goethe, ele faz uma aposta com o diabo, com Mefistófeles. Nessa aposta, ele diz que o diabo somente vai poder levar a alma dele se em algum momento ele se encontrar contemplando o que ele está vivendo e se sentindo completamente satisfeito, sentindo que o tempo poderia passar ali e que ele viveu tudo o que ele gostaria de viver. Essa mudança foi feita pelo Goethe por ele acreditar que não é um pecado tu querer saber mais, tu não está nunca satisfeito com o que tu sabe e está sempre buscando evolução. O pecado é exatamente o contrário, a preguiça, não buscar evoluir, aceitar que existe limite das coisas que tu pode conhecer, das coisas que tu pode aprender. O total das duas obras levou 60 anos para escrever e a parte 1 levou 30 anos, pelo menos. O próprio autor, Goethe, era alguém que sofria como Fausto por sempre querer aperfeiçoalizar, existe essa palavra? Deixar algo melhor, sempre tem algo para tu ajeitar um pouco mais, nunca tá perfeito, nunca é bom o suficiente. E uma coisa que me marcou muito nesse livro é a dedicatória, onde ele dedica para as pessoas que leram os primeiros, ou leram ou ouviram os primeiros versos que ele escreveu para esse livro e hoje em dia já não estariam mais vivas para ler quando esse livro foi finalmente lançado, de tanto que ele demorou para lançar. E agora, se vale a pena o esforço para ler Fausto e quão difícil foi ler Fausto. Muito difícil, muito relativa essa pergunta, por quê? Para mim foi muito difícil ler Fausto. Eu vou contar um pouco da história da bagunça que eu e a minha amiga, eu li com a minha amiga Ana, que eu amo. A maioria desses livros difíceis eu leio sempre com a Ana, porque ela é meu braço direito, sem ela eu não entendo nada. Eu li com ela e a gente passou por uma jornada muito grande de buscar tradução e nenhuma tradução era boa o suficiente, nenhuma tradução queria dizer o que o Goethe quis dizer no original alemão. A Ana tinha o Fausto da editora Autêntica. Eu baixei o mesmo Fausto que ela, a gente não pensou que a tradução seria um grande problema e tentamos ler dessa edição, mas a gente não estava entendendo muito bem. E a gente começou a pesquisar outras traduções em português e chegamos na da editora 34, que além de ter uma edição mais atualizada, uma edição direto do alemão, tem notas de rodapé associando com obras brasileiras. As notas de rodapé são maravilhosas. A cada início de capítulo tem um resumo e uma análise do capítulo, o que ele quis dizer, qual foi o impacto. É muito, muito boa essa edição, não me arrependo de comprar ela. Porém, só por ser uma edição e uma tradução muito bem feita, não quer dizer que ela é fácil de ler. E eu e a Ana, nós nos conhecemos porque a gente fazia conteúdo em inglês no Instagram sobre livros e a gente tinha o mesmo gato da mesma cor, com o mesmo nome por causa do mesmo livro e a gente se conheceu por causa disso. Então, nós duas trabalhamos com inglês, eu sou professora, ela é tradutora, e a gente começou a procurar traduções em inglês para ver se talvez não fosse mais fácil uma tradução em inglês. A que a gente chegou, que era mais fiel ao
algo que estava escrito em alemão e não era tão apegado às regras dos poemas, que era esse era um grande problema que a gente tinha. Todas as traduções eram muito diferentes porque eles queriam fazer as rimas, aquelas coisas de poema que eu não entendo direito, eles queriam fazer tudo direitinho. Então tinha que mudar muita coisa do texto original para fazer sentido. E a gente chegou na edição de Yale, que não era tão apegado a essas... eu não sei falar, essas medidas de poema, e fazia mais sentido, fluía mais pra gente, que era... e a gente conseguia fazer sentido daquela leitura. Ai, eu falei tudo enrolado, desculpa. Só que aí a Ana já tinha comprado uma edição de Oxford num sebo online que tinha anotações de uma jornalista de Nova York. No fim dessa jornada, a Ana estava com 5 edições de Fausto na casa dela. Eu só comprei essa, mas eu tinha baixado a de Yale, então eu lia primeiro a edição de Yale, depois eu lia a edição da editora 34, daí eu lia as notas de rodapé, eu lia o resumo, a análise que tinha no início do capítulo, e ainda ia pro YouTube ouvir palestras e ler análises no LitChart. Não foi nem um pouco fácil, mas em nenhum momento a gente esteve satisfeita, em nenhum momento a gente se sentiu entediada, a gente não teria perdido a aposta com o Mefistófeles no nosso processo de leitura. E agora, se vale a pena passar por todo esse desafio? No fim, Goethe é muito mais interessante e o que ele está representando com Fausto é muito mais interessante do que a narrativa do Fausto em si. Quando tu termina de ler a parte 1, tu fica... tá... Eu esperava um pouco mais, porque ele demorou 30 anos para escrever, então o jeito que ele escrevia, o rumo que ele estava indo não foi linear, ele mudou o tempo todo e termina com muitas... Tu fica com uma sensação de que está incompleto. Não está incompleto, mas são pedaços de uma pessoa que foi evoluindo no período de 30 anos... que virou esse monstro de Frankenstein, que virou a parte 1 de Fausto. A parte 2 de Fausto também é outra treta que demorou muito tempo e é muito mais maluco, muito mais difícil, muito mais coisa para pesquisar do que a gente pesquisou na parte 1. Então eu falaria em outro livro, mas Fausto tem muito impacto histórico e filosófico sobre a barganha do Fausto, sobre querer sabedoria, querer viver tudo que existe para viver no mundo, mas a troca de sofrimento alheio ou de sofrimento da humanidade, de que para as coisas progredirem, pessoas vão ter que sofrer. Teve um impacto muito grande nessas questões filosóficas, mas como uma narrativa, como uma história, eu não acho que é agradável o suficiente. Se vocês quiserem que eu fale da parte 2 de Fausto e por que é tão maluca e que foi lançada só depois dele morrer, de tão demorado que foi a obra da vida dele, não só a parte 1 e a parte 2, né? Eu posso fazer um vídeo, mas por esse vídeo, meu Deus, 8 minutos, desculpa. E se alguém ouviu tudo, pelo amor de Deus, muito obrigada.